Olá, essa vai ser a nossa primeira lição e nesse momento eu preciso explicar como que vão funcionar as coisas aqui. Primeiro eu vou lhe mostrar, né? Aqui nós temos a introdução sobre o conteúdo da aula que nós veremos. Aqui nós temos o exercício 1. Então a gente tem o vocabulário e aqui é a prática do que a gente aprendeu no exercício 1. Depois a gente vai para o exercício número 2, a gente aprende o vocabulário. E aí, após aprender esse vocabulário, a gente vai para o exercício do vocabulário. E depois a gente vai para o último exercício, que é o exercício 3, que é um momento de diálogo, para a gente poder ver aqui algumas considerações, tá? E é isso que nós temos, beleza? Nessa aula eu vou estar passando, né, vou estar falando com você em português e em inglês em alguns momentos. Então, no momento que eu estiver falando em inglês, eu quero que você simplesmente tente me entender da melhor forma que você puder, certo? E acredite em mim, você terá uma impressão de que poxa, eu não estou entendendo, mas ao mesmo tempo eu tenho a sensação de que eu estou entendendo. Isso é super normal e você vai acabar se acostumando com esse tipo de situação. E também nessa aula a gente vai aprender a sair daquele ensino tradicional, que muitas vezes a gente tem aquele contato com o inglês apenas na escola, e trazer um caminho mais ali voltado realmente para o que a gente quer, que é a fluência, certo? Então, vamos iniciar. Welcome to our lesson, and today we're talking about this topic. What do you do? It's so important in this case. You see, we have here one word, two words, three words, four words, but we don't have four sounds. We have four sounds. Four sounds, teacher? No, no. We have four words, but we don't have four sounds. In this case, we have two sounds. What do you do? It's the sound we have here, okay? In this case, you speak cut here. What? And do you do here the second sound? Speak after me, please. What is not what. No, it's o. What? What? Okay? You can speak what. What do you do? Wait a minute. What? Repeat after me. What? What? And after it you have do, speak. It's like, it's not do, it's do, do. And you have do again here. Do you do? Do you do? You connect. In the first moment, separated. Do you do? Do you do? Do you do? Okay? Right now, you connect the sound. You connect. Do you do? Connect. Do you? Do you? Do you? Do you? Do. Do you do? Do you do? Okay? What do you do? What do you do? Just connect the sound. What do you do? It's a question very interesting, very important. I can ask you, for example, what do you do? I am talking to you about your profession. Um, I am a teacher, I am a doctor, I am a dentist, I am a lawyer. Okay, I am an office worker. And the person just responds, what do you do? Oh, if you ask this question, okay, for me in this case, what do you do, Wallace? I respond, I am a teacher. What do you do, Wallace? I am a teacher. But if I speak to you, if I ask this question to you, I speak in this case, what do you do? And you respond, what do you do? You respond, I am a student. What do you do? I am a student. This is very simple in this case. Okay? Very simple. Very simple. No problem here. It's everything okay. Good? What do you do? I am a student. And
we just in this time go back a little to Portuguese for you understood some details, ok? Então olha que curioso, aqui nós falamos por volta ali de uns 4 minutinhos em inglês e eu tenho certeza que você entendeu muitas coisas que eu falei. Apesar de ter aquela sensação e aquela dependência de, poxa, eu preciso traduzir isso aqui, o Wallace está falando muito rápido. E o Wallace fala rápido de propósito, tá? Por quê? Que é para justamente te ensinar, forçando teu cérebro a parar de traduzir. Porque se eu for muito rápido, não dá tempo de você traduzir, teu cérebro te obriga que você comece a pensar em inglês. Agora, se eu falar muito devagar, você vai ficar cada palavra traduzindo e vai ficar se perdendo, vai gastar muita energia mental, e isso não vai ser produtivo para os seus estudos. Então, vamos lá. O que eu falei aqui que eu sei que você entendeu, tá? E aqui eu só vou traduzir para você poder validar que o que você está entendendo realmente é o que você está entendendo. Porque a gente vai aprender a sair da tradução, mas isso não é de uma hora para outra. Então a gente vai ter essa aula, a gente vai ter outras. Então a cada nova aula a gente vai aprender a sair desse campo de tradução, tá? E ir para o campo que a gente realmente precisa, que é o campo da fluência, beleza? Então eu falei, né, que a gente tem o quê? 4 words, 1 word, 2 words, 3 words, 4 words. Então eu falei que nós temos o quê? O que a palavra word significa? A palavra word é palavra. Tá? Então, se eu jogo um S, essa palavra aqui é plural. Eu disse que eu não tenho, eu tenho na verdade, né? 4 words, eu tenho 4 palavras, mas eu não tenho 4 sounds. O que seria sounds? A palavra sound é som, então eu não tenho 4 sounds. Eu tenho, na verdade, 2 sounds. E eu sei que você entendeu isso. Bom, então a gente tem o seguinte, a gente tem ali, no caso, 4 sons, 4 palavras, melhor dizendo, só que a gente vai fazer essa conexão. Então você tem a palavra what, que é o som número 1, e do you do, apesar de serem 3 palavras, você vai conectar esses sons. Foi o que a gente falou, do you do. What do you do? Quando você faz essa conexão de sons, é aqui onde está um dos segredos da fluência, tá? O grande segredo da fluência em idiomas, em inglês, é que não existe um segredo. Existem vários segredos e a gente vai montando esse quebra-cabeça. Então, você tem todos esses segredos distribuídos dentro de cada um dos módulos. E aqui é um dos grandes segredos. É por isso que muita gente, às vezes, né? Às vezes não, isso é muito comum na verdade. A pessoa estuda durante ali 2, 3, 4, 5 anos. Só que ela chega no exterior e ela tem a sensação de que, poxa, estudei e parece que eu não sei nada. Porque ela treinou apenas com aquele inglês mais fácil. What do you do? Esse aqui é facinho. Agora, olha esse nível. What do you do? Isso aqui dá uma diferença muito grande dentro do teu estudo. Então é isso que é interessante de você saber, tá? Vamos continuar. Agora nós vamos para uma outra questão, uma outra consideração que é muito comum, né, dentro ali do inglês. Que é o seguinte, nós fomos doutrinados a traduzir toda e qualquer palavra que apareça na nossa frente. A gente tem que tomar um certo cuidado. Não vou dizer que isso não é interessante, de você ter um vocabulário legal, mas vamos aos poucos aprender a depender cada vez menos, tá, da tradução e aprender a aprender realmente as palavras dentro de um contexto e saindo do bilinguismo e indo para o monolinguismo. Na prática, você vai aprender a pensar em inglês. Então essa é a lição 1. Então, até a última lição que a gente vai ter, eu espero e eu desejo que você faça seus estudos de maneira correta e que você melhore muito essa tua compreensão direta dentro do próprio inglês. Então, quando a gente vai para cá, a pergunta é: o que significa o what? Talvez você vai saber o que significa o what, mas talvez você saiba um sentido, talvez você saiba dois sentidos. Então, bora extrair esse inglês que está dentro de você. E aí a gente extrai com frases. Por exemplo, what? What do you do? Aqui tem um sentido. What is your favorite color? Aqui tem um outro sentido. E what is your name? Aqui tem um outro sentido. Então a gente tem o mesmo what com 3 traduções diferentes, tá? Mas isso não quer dizer que o inglês seja difícil. Perceba que
Eu já entendi o que significa o what, mas é para o português que eu tenho 3 traduções. Então, what significa um desses 3. Qual que eu vou usar? O que fizer mais sentido dentro de uma frase, tá? Depois a gente segue para a próxima palavra, que é o do. E aqui eu vou te mostrar 2 situações importantes do verbo do. O que é interessante sobre o verbo do aqui nesse caso? O do ele tem 2 funções dentro do inglês. Eu vou te passar a primeira. Essa primeira função do do, ele não terá tradução. Ele será um verbo auxiliar em que ele será utilizado para fazer perguntas ou responder perguntas, tá? Então percebe que eu coloquei entre parênteses, o que significa que não é uma tradução, mas sim uma função, tá? Então esse do vai servir para fazer perguntas e para responder perguntas também, certo? Continuando, nós temos aqui, por exemplo, essa frase, que provavelmente você consegue responder, ou no mínimo entender o que ela significa, tá? Que é essa famosa frase, Do you speak English? Do you speak English? E aí a pessoa já entendeu, e aí às vezes já até sabe uma resposta pronta. Então vamos aqui para uma resposta bem básica, uma resposta bem simples. Caso seja um sim, a resposta seria Yes, I do. Se for um não, a resposta será No, I don't. O que é o don't? Don't é o do not. Só que a gente pega esse not, a gente junta ele aqui, e no lugar desse O você coloca esse negocinho que parece uma aspa, que é o apóstrofo. Então, do para afirmar, don't para negar, é simplesmente isso. Agora, se a gente fosse traduzir essa pergunta, perceba que a gente não tem tradução para o do. Você vai perceber que o you é você. Você vai perceber que o speak é o verbo falar. E você vai perceber que o English é a palavra inglês. Então, para que serve o do? O do, quando ele aparece no começo da frase, você perceberá que está vindo uma pergunta. Então, do you like pizza? Do you believe in this person? Opa, começou do uma pergunta. Do you speak Portuguese? Do you speak English? E ele vai iniciar uma pergunta. Então, opa, apareceu do no começo, sabe que está vindo ali uma pergunta. Então a gente aprende a responder afirmando, yes I do, e a gente aprende a negar, no I don't. Simplesmente é isso que nós temos aqui, tá? Bacana. Seguindo, o que mais nós temos aqui? O que significa esse do, então? Ele não vai ter tradução, tá? E aqui eu vou te passar um segundo exemplo. Vamos pegar o mesmo padrão, utilizando o do, e eu vou usar o verbo like, que você provavelmente deve saber o que significa. Caso não saiba, like é o verbo gostar. Então eu vou colocar aqui, do you like? E aqui eu posso dar um espaço e colocar qualquer coisa que eu queira nesse espaço aqui. E a minha resposta padrão será, yes, I do. Se eu quiser afirmar, né? Afirmo e confirmo. E no, I don't. Percebe que é a mesma resposta, tá? Então, qualquer coisa que eu te perguntar, você vai me responder com yes, I do ou no, I don't. For example, vamos para cá. Do you like, Wallace? Imagina que eu estou fazendo, você está fazendo a pergunta para mim. Wallace, do you like pizza? Oh, yes, I do. Yes, I do. Very good. Wallace, do you like burger? Yes, I do. Very good. Wallace, do you like broccoli? No, I don't. No, I don't. Wallace, do you like, for example, beer? No, I don't. No, I don't. Wallace, do you like water? Yes, I do. Wallace, do you like money? Oh, very good. I like it. Yes, I do. Percebe que eu fiz várias perguntas e eu respondi apenas com Yes, I do e No, I don't. Então, isso eu já utilizo para poder estar ali respondendo qualquer pergunta que eu queira. A pergunta iniciou com o do, responderei com o do, tá? Responderei com o do, yes, I do, ou com no, no, I don't. Basicamente é isso. Agora vem a grande questão. Mas o que significa esse do nessa resposta? Se você observar aqui, nós temos nessa frase aqui acima, do you speak English, o speak sendo o nosso verbo principal.
Então, eu vou te dar um exemplo do português mesmo, para ficar bem claro para você. Pensa o seguinte, se eu chego do nada e falo assim, fulano, sim, você vai ficar meio assim, sim o quê? Vai ficar uma coisa meio sem sentido. Agora, se eu falo assim, fulano, não, aí você fala, não, vai ficar também uma coisa meio sem sentido, sabe? Então, o que que acontece? O sim, ele precisa de um contexto, o sim, ele precisa de uma situação. Da mesma maneira que o não precisa de um contexto, precisa de uma situação também. Então, dessa mesma maneira, quando você tem ali o verbo auxiliar do, ele vai precisar desse tipo de situação. Vamos voltar para cá. Ó. Atenção comigo. Esse verbo speak não é o verbo falar, ele é o nosso verbo assim, principal, porque ele é o verbo mais importante, é sobre ele que a gente está falando. Então, nesse caso, o que acontece? Como nós estamos falando do verbo speak, automaticamente esse do, que você está vendo aqui, terá sentido do verbo speak. Já o don't também terá o sentido do verbo speak, só que com a negativa. Então, ele é a ideia do sim aqui, yes, e no aqui, o não. Do you speak English? Yes, I do. Sim, eu falo. Do you speak English? No, I don't. Não, eu não falo. Já aqui embaixo, do you like? Aí eu coloco qualquer coisa que eu quiser aqui, por exemplo, pizza. Do you like pizza? Yes, I do. Ah, yes, I like. Do you like pizza? No, I don't. No, I don't like. Então seria essa a ideia de como é que você aplica utilizando o do como um auxiliar. Ele serve para fazer perguntas e ele serve para responder perguntas. Aqui ele faz uma pergunta, aqui ele responde uma pergunta. Aqui ele faz uma pergunta e aqui ele responde uma pergunta, claro, né? Bem tranquilo, bem fácil, bem sossegado. Se por acaso você tem dois do's aqui, no caso, um aqui e um aqui, o primeiro, obviamente, será o nosso verbo auxiliar e o segundo terá sim uma tradução. Mas antes disso, vamos saber o que é o you. Esse you, ele é o que significa você, só que tem gente que não sabe. Também ele pode significar vocês. Teacher, como é que eu vou saber quando que ele é você e quando que ele é vocês? E aí eu vou te responder. Você vai simplesmente prestar atenção no contexto. Se eu estou agora, nesse momento, conversando com você aí, e eu falo you, e eu sei que só tem uma pessoa me ouvindo, estou falando no singular. Mas se eu sei que tem você, mais uma pessoa, um amigo, um irmão, a esposa, o esposo, alguém com você, eu estou falando com duas pessoas. Falo you do mesmo jeito, só que são duas pessoas. É simplesmente isso. Não tem por que ficar quebrando a cabeça. Então aqui nós vamos utilizar o singular como nossa base. Então, depois nós temos o verbo do. E agora a gente vai para a segunda situação do verbo do, que é o quê? O sentido original dele, que é fazer. Percebe que agora está sem ali os parênteses. Então, do com o sentido de fazer. E aí, a pergunta vai ser o quê? What do you do? I am a teacher. Look. I am a teacher. What do you do? I am a student. Então, eu estou perguntando profession, the occupation. What this person does. O que essa pessoa faz. Então, o que você faz seria a nossa tradução dessa frase aqui acima, certo? Isso é o que nós temos aqui. E para a gente poder continuar, tá? Vamos aqui para essa última etapa aqui, certo? Só dando uma recapitulada do que a gente já viu até agora. Nós vimos aqui a conexão de sons, nós entendemos que não podemos ficar dependentes da tradução porque ela nos trava, e nós aprendemos algumas palavras aqui, a aplicação do do, de forma como auxiliar, e a aplicação do do como o próprio mesmo verbo, certo? In this lesson we will learn how to talk about where you live and learn how to talk about jobs. Nesse caso, vamos pegar uma tradução rápida aqui. A palavra learn significa aprender. A palavra how, você vai lembrar daquela expressão how are you? O que significa how? Como. How are you é como você está ou como vai. E how é como.
Nós temos o verbo talk, que significa o verbo conversar. Então, nós temos aqui o TO. Esse TO é bem interessante de eu falar sobre ele, vai aparecer várias vezes, eu vou falar bem rapidinho, mas ele só demonstra que o verbo está no infinitivo, que é quando ele está conjugado. O verbo terminou com R. Então, falar, nadar, comer, fazer. Tem o TO e um verbo, essa é a conjugação que a gente tem no inglês, tá? É simplesmente isso. Where you live. Esse about aqui vai significar um sobre, tá? E vamos lá, deixa eu subir um pouquinho aqui para ficar melhor. Olha só. E nós temos a palavra where, que significa onde. You a gente já falou. E essa palavra aqui ela é um pouco polêmica. Como é assim? Não é live? É live ou é live? Então, nós temos essa palavra, que ela é pronunciada de duas formas, porque são duas palavras que são escritas da mesma forma, mas vamos considerá-las que uma tem um sentido e outra tem outro. Então vamos dizer que são duas palavras que é mais fácil da gente poder estar entendendo. Essa palavra aqui, como a gente está falando de local, ela vai ser leve. Esse I você fala com som de E, como se tivesse um acentozinho em cima dele, tá? E então ela vai significar viver ou morar. E eu te recomendo agora que você escolha um desses dois sentidos. Viver ou morar nesse caso, tá bom? Escolhe um desses sentidos aí e é isso. Quando que eu vou usar o live? Você vai usar o live numa situação muito específica, tá? Situação muito específica, quando você estiver falando que algo está acontecendo ao vivo. Imagina que essa aula aqui está sendo gravada, mas ela fosse ser uma aula que estivesse acontecendo ao vivo. Por exemplo, nós estaríamos em uma live. Aí seria específico. Você está lá no Instagram, você está assistindo ali uma transmissão que está acontecendo ao vivo. Então, live. Você está assistindo televisão e o programa está acontecendo ao vivo. Você está assistindo em uma live. Então, live é ao vivo. Live, viver. I live in Brazil. I live in America. I live in England. I live in China. Viver ou morar, certo? É isso que nós temos. Nós temos aqui de novo learn novamente, how to talk, repete, about, e a palavra job que a gente precisa diferenciar o que é work e o que é job. E aqui eu vou fazer uma sugestão bem rápida, para não demorar muito, que eu não gosto de enrolar, não gosto de teoria, mas a palavra work é o verbo é uma ação. Então entende que work é uma ação e job é um nome, coisa, tá? O que é work? Trabalhar. Então é o verbo, é a ação, beleza? Ação barra verbo. E o verbo você conjuga. Eu trabalho, tu trabalha, ele trabalha, e etc. Já job você não conjuga. Eu emprego. Job, no caso, significa emprego. Mas aí, às vezes, a pessoa fala, eu vou para o meu trabalho. Porque no português, no Brasil, nós utilizamos esse tipo de construção. Só que chega um momento que é bacana você descolar, porque senão você vai acabar se confundindo quando você fizer algumas traduções do português para o inglês. E tem coisas que você não vai entender, como essa é uma das coisas que pode emperrar o teu aprendizado também. Então essa é uma coisa que pode emperrar teu aprendizado, bem como outras coisas também. Então a tradução aqui ficaria da seguinte forma. Vamos lá, comigo aqui. Learn how to talk about where you live. Aprender como conversar. Talk não é falar, é conversar, mas ok. Aí você lembra lá do talk show. Não é talk show, é talk show. Certo? Então, learn how to talk about where you live. Aprender como conversar. Cadê o conversar aqui? Sobre, ou a respeito também poderia ser, onde você vive ou onde você mora. Tá? Não vai ser de onde você é, que vai ser outra coisa que é o where you're from. Mas aí depois a gente fala sobre isso. E segunda parte, learn how to talk about jobs. Aprender como conversar sobre empregos. Então é isso que a gente tem. Essa daqui é a introdução da nossa lição número 1. Te vejo em breve na parte 2. Deixa seu comentário aí.